E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Bici e o assunto dessa aula é a primeira lei da termodinâmica. Mas antes, para ajudar nosso projeto, se inscreve no canal e dá um like nesse vídeo. A termodinâmica é a parte da física que estuda a transformação do calor em energia mecânica. Temos o modelo de um gás. Esse gás está no sistema fechado. Esse recipiente, essa tampa do recipiente, é na forma de um M. O que quer dizer? Ela pode subir ou descer, dependendo da pressão que está aí dentro. Como no exemplo, essa chama quer dizer que vai entrar calor no sistema. O que acontece com a molécula desse gás? Elas se excitam e seguem em um movimento aleatório e ficam batendo na parede do recipiente, aumentando a pressão. Quer dizer que vai gerar uma força nessa tampa vermelha e ele vai deslocar de A para B. Isso nos permite dizer que, nesse exemplo, o gás está expandindo, aumentando o volume. Chamamos ΔV a variação do volume e P a pressão exercida aí dentro. E sabemos que toda vez que há um deslocamento, quer dizer que esse gás está realizando um trabalho. Ele deslocou a tampa de A para B. E quem é trabalho? Trabalho é a seguinte relação. Trabalho é pressão vezes variação do volume. Então, o que é trabalho? Trabalho foi a energia utilizada para deslocar a tampa. E Q é energia térmica. O que é calor? Lembre, calor é energia térmica em trânsito. Pode entrar ou sair. Nesse caso, está entrando o calor. E esse calor, que é energia térmica, está se transformando em trabalho. Mas é integralmente essa transformação? Não, não é integralmente. Uma parte vai ser perdida para o próprio sistema. O que a gente considera aqui? Esse modelo é um modelo de sistema fechado. Quer dizer que não perde para o meio externo. Então, o calor que entra se transforma em trabalho e o restante é perdido para o próprio sistema, variando a energia interna do sistema. Pronto, temos aí. Calor é energia total que entra ou que sai, nesse caso está entrando. Trabalho é energia utilizada, nesse caso o gás está realizando um trabalho, está expandindo. E o que não for utilizado em trabalho é o perdido para o próprio meio, que vamos chamar de ΔU. ΔU é a variação de energia interna. Temos aí a nossa primeira lei da termodinâmica. Calor é trabalho mais ΔU. E assim definimos a nossa primeira lei da termodinâmica. Então, calor vai ser determinado como Q, energia que entra ou que sai. Quando entra, o calor é positivo. Quando sai, o calor é negativo. Quer dizer que está perdendo. Recebe calor, calor positivo. Perde calor, calor negativo. O trabalho é a energia que faz deslocar. Então, o trabalho é pressão vezes variação de volume. Quer dizer, só tem trabalho se houver variação de volume. Quando o volume aumenta, expande, o trabalho é positivo. O gás realiza trabalho. Agora, quando o gás comprime, diminui o volume, o trabalho é negativo. É o trabalho realizado sobre o gás. E a variação de energia interna? A variação de energia interna é dado com de um gás 3 meios de nRT, onde N é um número de mols, R é uma constante e T é a temperatura em Kelvin. O que eu sei? O ΔU é a variação de energia interna, que seria o calor menos o trabalho. Então, como o ΔU é 3 meios de nRT, para ter energia interna, tem que ter variação de temperatura. Porque ΔU é 3 meios de nRΔT. Então, para ter variação de energia interna, tem que ter variação de temperatura. E olha a forma de trabalho. Para ter trabalho, tem que ter variação de volume. Sabendo que a gente está trabalhando com gás, o que é a transformação isobárica? A transformação isobárica é aquela transformação a pressão constante. Mas, se está transformando a pressão constante, não tem um problema. Vou ter trabalho é P vezes ΔB e calor é trabalho mais ΔU, na transformação isobárica. Já contra a transformação isovolumétrica, o que eu sei? Se é isovolumétrica, quer dizer que o volume é constante. O volume é constante, não tem ΔV. ΔV é zero. Se ΔV é zero, quer dizer que o trabalho é nulo. Ou seja, calor não é trabalho mais ΔU. Se o trabalho é nulo, quer dizer que todo o calor é igual ao ΔU. Ou seja, o calor, a energia que entra, vai variar a energia interna do sistema, porque esse gás não realiza trabalho. Então, calor igual a ΔU quando for isovolumétrica.
Por quê? Isovolumétrica, o ΔV é nulo, porque não varia o volume é constante. E se o volume é nulo, o trabalho é nulo. Então, calor é igual a ΔU. E a transformação isotérmica é aquela que não tem variação de temperatura. A temperatura é constante. Ou seja, se ΔT, se a temperatura é constante, não tem variação de temperatura. Ou seja, ΔT é nulo. Se ΔT é nulo, eu não sei que ΔU é 3,5 de NR ΔT, então ΔU é nulo. Ou seja, todo calor não é trabalho, mas ΔU. Se ΔU é zero, todo calor se transforma em trabalho. Teoricamente, não perdendo por meio, todo calor se transfere integralmente para a forma de trabalho. Sabemos que isso é algo teórico, tudo bem? E temos também a transformação adiabática. O que é a transformação adiabática? Adiabático quer dizer que não troca calor com o meio, quer dizer que o calor é zero. Ou seja, não entra e nem sai energia térmica. Calor não é trabalho mais ΔU. Se o calor, o que é zero, eu sei que trabalho mais ΔU é igual a zero. Passando para o outro lado, o trabalho é igual a menos ΔU. O que significa isso? Quer dizer que o sistema já tem energia e o trabalho está sendo realizado usando a energia interna dele. Olha só, então o que acontece? Ele vai realizar trabalho esfriando. Então tome cuidado com isso. Ele pode realizar trabalho sem estar entrando calor, então ele usa a própria energia interna dele. Então ele pode expandir esfriando. Quer dizer que está realizando trabalho, perdendo energia interna, ficando mais frio. Tudo bem? Sabendo disso, vamos agora resolver algumas questões. Primeira, sobre o comportamento de gases ideais, são feitas as afirmativas a seguir. A energia interna de um gás ideal depende unicamente da temperatura. Isso aqui é verdade. Quando o gás ideal efetua trabalho de expansão, sua energia interna aumenta. Na verdade não, né, gente? Calor não é trabalho mais ΔU. Se eu estou expandindo, calor é trabalho mais ΔU. Repare, se eu estou expandindo, o que está acontecendo? Eu estou usando mais energia. Então, quer dizer que eu não vou aumentar a minha energia interna. Eu estou utilizando mais energia. Então, aumentar não aumenta. Isso aqui é falso. Durante uma expansão isotérmica, a pressão do gás aumenta. Vamos lá ver. A temperatura é constante. Se eu aumento o meu volume, a pressão diminui. Se eu estou aumentando o volume, tem mais espaço, quer dizer que a pressão lá dentro diminui. Então, aqui é falso, diminui. Quando o gás ideal passa por uma transformação isobárica, o trabalho efetuado necessariamente é nulo, falso. O trabalho é nulo só na isovolumétrica, porque na isovolumétrica o volume é constante, não varia o volume, então só na isovolumétrica. Isso aqui é falso. Durante a expansão adiabática, o gás perde calor para o ambiente. Falso. A adiabática quer dizer que ele não perde e nem ganha calor. Porque a transformação adiabática quer dizer que o calor é nulo, então ele não perde nem ganha. Isso aqui é falso, ficando só a letra B, o resultado. Nessa próxima questão temos: certa quantidade de gás sofre 3 transformações sucessivas, de A para B, B para C, C para A, conforme o diagrama P em V. Pressão em função do volume, apresentado na figura abaixo. A respeito dessas transformações, afirmou-se o seguinte: o trabalho total realizado no ciclo ABCA é nulo, falso. Por quê? O que a gente vai ver? Toda vez que eu tiver um gráfico de P em função de V, o que eu sei? A área da figura, essa área da figura produzida, seria igual a numericamente o trabalho. Tudo bem? Como esse gráfico tem uma área aqui, essa área é igual ao trabalho, então não é nulo, isso é falso. 2. A energia interna do gás no estado C é maior do que A. Eu tenho pressão de C e A. Está vendo aqui C para A? O que acontece de C para A? Em C, a pressão dele não é maior do que na pressão de A. Se em C tem maior pressão, quer dizer que ele tem maior temperatura. Se ele tem maior temperatura, quer dizer que a energia interna dele é maior. Lembre, energia interna está diretamente relacionado à temperatura. Como a temperatura em C é maior porque tem maior pressão, quer dizer que ele vai ter maior energia interna. Verdadeiro. Durante a transformação a B, o gás recebe calor e realiza trabalho. De A para B, o que acontece? De A para B tem a mesma pressão. Mas de A para B, o volume de A para o volume de B está aumentando, tá vendo? Então aqui, ó, tem uma área dessa figura que é o trabalho. Como o volume está aumentando, o trabalho é positivo, o gás recebe calor e realiza trabalho. Também é verdade. 2 e 3, letra E.
Temos agora uma transformação cíclica. Um sistema termodinâmico construído de N mols de um gás perfeito monatômico desenvolve a transformação cíclica ABCDA, representada no diagrama a seguir. De acordo com o representado, posso afirmar que o que nós temos? Toda vez que a transformação cíclica tiver um sentido horário, o trabalho é positivo. E o sentido anti-horário, o trabalho é negativo. Positivo, trabalho motor. Negativo, trabalho resistente. Então, o que eu sei? Que essa transformação é sentido. O sentido do ciclo é anti-horário. Por isso, o trabalho é negativo. Quer dizer que o trabalho é realizado sobre o gás. Então, o trabalho em cada ciclo é de 800 joules e é realizado pelo sistema. Falso. O trabalho tem que ser negativo e é sobre o sistema, porque negativo é sobre, positivo é pelo. Outra coisa também, calor não é trabalho mais o ΔU. O que eu sei quando o sistema é cíclico? Se ele começa e termina no mesmo lugar, quer dizer que ele vai começar e terminar na mesma temperatura. Quer dizer que, então, presta atenção, cíclico, o ΔU é zero. Se o ΔU é zero, o que eu sei? O calor é igual ao trabalho. E que esse trabalho eu vou fazer base vezes altura. A figura, ó, vou calcular a área da figura, que é base vezes altura. Que é altura? Temos o nosso retângulo e a altura é 2 vezes 10 a quinta. A altura representa a pressão, que é 3 para 1, 2, só que é 10 a quinta, ó. Então é 2 vezes 10 a quinta. Agora, cuidado, por causa da unidade. E a base é quanto? 4. Mas cuidado porque está em litros. E nosso sistema é em metro cúbico. O que eu sei? Que 1 metro cúbico são 1.000 litros. Se 1 metro cúbico são 1.000 litros, decore isso sempre, tudo bem, galera? 1 litro vai ser X. Faço com os créditos, vai ficar 1000x igual a 1. Então, quem é X? X é igual a 1 sobre 1000. 1000 é 10 a terceira, então quem é X aqui? É 10 a menos 3 metro cúbico. Então, 1 litro equivale ao quê? A 10 menos 3 metro cúbico. Como aqui é 4, vai ficar 4 vezes 10 a menos 3. Fazendo essa área aqui que é o trabalho, que é base vezes altura, ao fazer 2 vezes 10 a quinta vezes 4 vezes 10 a menos 3, multiplico o número, 2 vezes 4, 8, e a potência mantém a base e subtrai expoente. 5 menos 3, 2, vai ficar 8 vezes 10 ao quadrado, 10 ao quadrado é 100, 8 vezes 100 dá 800 joule. Só que eu sei que é negativo, quer dizer que o trabalho é menos 800, o calor não é igual ao trabalho, então o calor vai ser também igual a menos 800 joule, quer dizer que é liberado para o sistema, letra D. E agora nessa, o que temos? Vamos nessa. No estudo da termodinâmica dos gases perfeitos, são parâmetros básicos as grandezas físicas, quantidade de calor, trabalho, W, energia interna, U, associadas às transformações que um gás perfeito pode sofrer. Analise as seguintes afirmativas referentes às transformações termodinâmicas de um gás perfeito. Com determinada massa de gás perfeito sofre a transformação diabática, o trabalho que o sistema troca com o meio externo é nulo. Falso. Transformação diabática, quem é o quê? Calor, que é nulo. Falso. Com determinada massa de gás perfeito, sofre a transformação isotérmica, a variação da energia interna é nulo. Verdadeiro. Então, se é isotérmica, não varia a temperatura, e quando não varia a temperatura, o ΔU é nulo. Com determinada massa de gás perfeito, sofre a transformação isométrica, a variação da energia interna ΔU, sofrida pelo sistema, é igual à quantidade de calor trocada com o meio interno. Isométrica é a mesma coisa que isovolumétrica. Isovolumétrica, trabalho é nulo. Calor não é trabalho mais o ΔU. Se o trabalho é nulo, o calor é igual ao trabalho. A 3 é verdadeira, ficando 2 e 3, letra D. E temos mais uma questão de gráfico. Lembrar, a área do gráfico é numericamente igual ao trabalho. Ou seja, se pedir trabalho, calcula a área. Um fluido se expande no estado A para o estado B, como indicado no diagrama da figura. Analisando essas informações, é correto afirmar que o trabalho realizado na expansão em kJ é igual a... Ele quer de A para B. Tenho A até B. Vou dividir em 3 figuras. Vou ter um retângulo, A1 retângulo, A2 é um trapézio e A3, que é outro retângulo. Então, o primeiro retângulo, A1, a base 2 para 4, 2, só que é 2 vezes 10 a menos 4. A altura, 5, 5 vezes 10 a sexta.
E eu vou fazer base vezes altura. Então, A1 é 5 vezes 2, 10. 10 à sexta com 10 a menos 4, mantém a base e subtrai o expoente, 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, vezes 10 é 1000, 1000 de aula. A2 é um trapézio, mas vamos desenhar na forma do trapézio? Assim, ó, no trapézio. Quem é a base maior? A base maior que vem daqui até aqui, que vai ficar 5 vezes 10 à sexta. A base menor, que é essa aqui, ó, que vai ficar 2 vezes 10 à sexta. E a altura de 4 para 6, 2 vezes 10 a menos 4. Qual a área 2 de um trapézio? Seria base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Então, vai ficar a base maior, 5 vezes 10 à sexta, mais 2 vezes 10 à sexta, 7 vezes 10 à sexta. A altura, 2 vezes 10 a menos 4, sobre 2. Posso cortar. Vai ficar 10 à sexta com 10 a menos 4. Essa minha área 2 é 10 à sexta com 10 a menos 4, vai ficar 7 vezes 10 ao quadrado. Mantém a base e subtrai os expoentes. Mantém a base e soma os expoentes. Como é menos, subtrai. Vai ficar 700. E a área 3? A área 3 é o quê? Outro retângulo de 6 para 8. É 2 vezes 10 a menos 4. De 0 para 2, também é 2 vezes 10 à sexta. Multiplicando a área, base vezes altura, 2 vezes 2, 4. 10 à sexta com 10 a menos 2 dá 10 ao quadrado, ficando 400. Somando 1000 mais 400 mais 700 vai dar 2100. A área total, ou seja, o meu trabalho é de 2100 joule. Como ele quer em kJ, corro 3 casas, é 2,1 kJ. Letra C. E para essa temos a variação da energia interna de um gás perfeito em uma transformação isobárica foi igual a 1.200 joule, o ΔU. Se o gás ficou submetido a uma pressão de 50 N por metro quadrado e a quantidade de energia que recebeu do ambiente foi igual a 2.000, então a variação de volume sofrida pelo gás durante o processo foi... Para achar a variação de volume, eu tenho que ter o trabalho. Lembre, trabalho é P vezes ΔV. Calor não é o trabalho mais o ΔU. O calor é a energia total que ele recebeu, 2.000. Mais 2.000, porque é positivo, ele recebeu. O trabalho mais o ΔU, mais 1.200. Vou diminuir, dá 800 joule. Só substituir o trabalho é 800. A pressão 50, vou achar o ΔV. Passo dividindo, então quem é ΔV? Quem é o ΔV é 800 dividido por 50, corto, 80 por 5 dá 16. Como é volume, 16 metros cúbicos. Nessa temos um gás ideal é comprimido por um agente externo e ao mesmo tempo em que recebe calor de 300 joules de uma fonte térmica. Calor, né? Sabendo que o trabalho do agente externo é de 600 joules, então a variação de energia interna do gás é, olha só, o calor ele recebeu, mais 300 joules. Só que o trabalho, o que acontece? O gás é comprimido, o trabalho é negativo, menos 600 joules. Calor não é trabalho mais o ΔU, o calor é 300, o ΔU é menos 600, o trabalho é menos 600 e o ΔU quero achar. Passa para o outro lado, como é menos passa mais, quem é ΔU? 300 mais 600, porque é menos passa para o outro lado mais, vai dar 900 joule. Letra A. Iremos agora para a nossa última questão de hoje. Um gás ideal sofre uma compressão isobárica sob a pressão de 4 vezes 10 à terceira e seu volume diminui 0,2 metro cúbico. Durante o processo, o gás perde 1,8 vezes 10 à terceira joule de calor. A variação da energia interna do gás é o calor. Quanto é que ele perdeu? 1,8 vezes 10 ao cubo. Quer dizer que é menos. Menos 1,8 vezes 10 ao cubo. Posso colocar? Vai ficar menos 1,8 porque perdeu, né? 10 ao cubo joule, 10 à terceira. E o trabalho é P vezes ΔV. A pressão é de 4 vezes 10 à terceira e o volume 0,2. 4 vezes 0,2 dá 0,8 vezes 10 à terceira. Mas muita calma. Ele diminuiu, então quer dizer que é negativo esse ΔV. Então o trabalho é de uma compressão. O trabalho também é negativo. Eu quero energia interna pela primeira lei. Calor é trabalho mais o ΔU. O calor é de menos 1,8 vezes 10 à terceira e o trabalho é de menos 0,8 vezes 10 à terceira mais o ΔU. Passa para o outro lado, troca de sinal. Então, quem é ΔU? Menos 0,8 mais 0,8 dá menos 1 vezes 10 à terceira joule. Letra D. Chegamos assim ao final da nossa aula. Se você gostou, se inscreve no nosso canal e dá um like no nosso vídeo. Bons estudos e um forte abraço!